Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. Aqui no YouTube é uma versão compacta do programa que fazemos para a televisão, né? A TV Joinville das Flores, no canal 26 da NET. Então, se você tem NET, você coloca lá no canal 26 nas quintas-feiras, tem sempre um inédito, depois repete no sábado, no domingo, tem outros dias que o programa se repete. E aqui nós fazemos uma versão compacta, um pouco menor, do assunto que nós tratamos, né, na mesma semana, sobre o Evangelho. Então, aqui é uma versão compacta de 10 a 11 minutos e lá nós temos um programa um pouco mais amplo, né, de 30 minutos. Hoje está aqui a Sandra. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Olá. Que bom que você aceitou o desafio, né? Porque... é sempre um prazer falar de Jesus, é ótimo. Não, e falar em 10 minutos, a gente é acostumado a ter mais tempo, né? Pois é. Mas a gente dá conta, com certeza. Eu quero agradecer ao pessoal da Clínica Fisiotera, que tem nos apoiado, né? E é muito bacana ter, assim, um apoio financeiro, né, nos dias de hoje, né, que é tudo muito complicado para a gente conseguir fazer. E agradecer também à TV Joinville por esse espaço bendito que ela nos fornece. A Sandra hoje preparou para nós o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não exatamente o capítulo 10, né, mas isso, sobre... é uma partezinha do capítulo 10 que fala sobre não julgar, não julgueis. Então esse capítulo, ele fala sobre essa questão de sermos misericordiosos, ele fala sobre o perdão, a indulgência, mas esse pedacinho, ele vem colocar para nós uma prática de como conviver com essa questão do perdão e da indulgência. E Jesus, tem uma passagem de Jesus que é a parábola da mulher adúltera. Então a parábola da mulher adulta, muito famosa, né? Todos conhecem, e ela nos traz um ensinamento muito precioso de Jesus. Imaginemos naquele tempo, né, as pessoas eram tão duras, né, a lei de Moisés tão dura, e a mulher vivia numa situação também difícil, né, casamentos arranjados, às vezes casavam muito novinhas, e essa moça então acabou cometendo um adultério. E os homens trouxeram então até Jesus, Jesus muito sereno, lá escrevendo na areia, muito tranquilo, e perguntaram para Jesus, né, o mestre, a lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher. O que você acha dessa história? E Jesus, com toda a sua sabedoria, levanta e diz com toda a serenidade: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. Todo mundo já com a sua pedrinha na mão. E Jesus então coloca para todos que faça você um exame de consciência. Se você tiver moral para julgá-la, então vá julgá-la. E como todos nós sabemos, aos poucos, começando pelos mais velhos, cada um foi saindo devagarzinho, não sobrou ninguém para apedrejar a mulher. Cada um com sua consciência viu que não tinha moral para julgar a mulher. E Jesus então recomenda que ela vá e não peque mais. Então, nós, quando cometemos os nossos julgamentos, temos também que observar as condições morais que estamos, consultar a nossa consciência, sermos menos impulsivos, menos rígidos e pensar: será que eu tenho condição de fazer esse julgamento? Será que eu posso realmente condenar? Lembrando que eu não estou falando de avaliar. Avaliar é diferente, nós precisamos avaliar até para entender se o fato é adequado ou não para nós. Mas julgar implica em julgar alguém e impor uma pena a esta pessoa. Será que eu tenho condições realmente de julgar, discernimento? Será que eu sei todas as versões daquela história para poder condenar aquela pessoa? Então, muitas vezes nós fazemos isso por um ímpeto, por falta de maturidade espiritual da nossa parte. Jesus vem nos alertar, até porque esse capítulo, ele fala de perdão, ele fala de indulgência, que são componentes da caridade. No Livro dos Espíritos, nós vemos a questão 886, que fala do que é caridade. E a caridade é composta pela benevolência,
pela indulgência e pelo perdão. E isso nada tem a ver com julgar. Pelo contrário, normalmente quando nós julgamos não estamos sendo nem benevolentes, nem indulgentes. O que é indulgência? É olhar o lado bom, né? Normalmente a gente olha só o lado negativo das coisas, dos fatos, das pessoas, sempre pensando no lado negativo. E muito menos tem a ver com perdão. E veja bem que esse capítulo, né, se você quiser se situar, nós estamos estudando o capítulo 10, ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós temos que ter misericórdia com os culpados. Né? Culpados de, sei lá, inúmeros crimes. Que crime que não merece uma espécie de perdão? Às vezes a gente se assusta com o que as pessoas fazem, mas, né, se existe uma recomendação no Evangelho e você é cristão, né, você tem que parar e começar a pensar nessa história. Por quê? Se tem um capítulo dizendo, né, que você deve perdoar, né, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, deverá orar pelo que vos perseguem, né? Então Jesus ele traz algo mais, ele traz o que já tinha e traz mais. Então quando ele fala que nós temos que perdoar e ele fala para que a gente não julgue, é porque o perdão e o não julgamento são atos de misericórdia. De misericórdia, de caridade. Ou seja, se você vê um criminoso, né, isso não quer dizer que você não tenha que prendê-lo, por exemplo, se você tiver condição. Não eu, nós somos mulheres, nem trabalhamos com isso, não sabemos. Mas se existe uma condição de você chamar a polícia e prender um criminoso, faça isso. Mas dê um julgamento justo a ele. Mas ele está dizendo aqui da misericórdia ao culpado, porque isso aqui era uma pena de morte. Veja que aqui Jesus, ele está abrandando a questão da pena de morte. Ele está dizendo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Como ele tinha uma assessoria espiritual, assim, fantástica, cada um ali lembrou de um erro cabeludo que fez. Eu costumo dizer isso, porque se não fosse uma coisa bem cabeluda, a pessoa, né? E os mais velhos já se conscientizaram mais rapidamente. Foram largando as pedras e vazando primeiro. Mais ou menos assim, esse cara sabe o que fala, daqui a pouco ele vai dizer uma coisa que eu fiz. E quem vai levar pedrada sou eu. Não é assim? Verdade. E nesse capítulo também, Kardec coloca muito sabiamente a questão de nós devemos reprimir o mal. Porque quando a gente fala em não julgar, a gente pensa, tá, então eu vou deixar tudo acontecer e não vou fazer mais nada. Porque eu não posso julgar. Não é assim. Não, ele coloca que é claro que nós, se precisarmos reprimir o mal, nós vamos fazê-lo. Desde que nós tenhamos autoridade moral diante deste mal. Quer dizer que nós precisamos ter um exemplo de vivência contrária a esta. Então, se eu preciso educar um filho, é claro que eu tenho que reprimir o mal, eu tenho que julgar as suas ações, porque essa é a minha função. Se eu sou um homem da lei, eu também tenho que reprimir o mal. Se eu sou o professor, eu também tenho que julgar. Enfim, existem várias funções na sociedade que eu preciso fazer esse julgamento, mas antes disso eu preciso ajustar a minha conduta moral para que eu possa ter essa dignidade e julgar com brandura, com misericórdia e corrigir no meu âmbito, né, naquilo que me cabe apenas. Exato. Às vezes você como pai, como mãe, você tem que cumprir o teu papel de educar. E às vezes você vê alguma situação que seu filho está fazendo que não está certo e você tem que agir sim. Ah, mas já tem 18 anos, não interessa. Pode ter 40, 50. Não interessa, está fazendo coisa errada, tem que ser reprimido. Tem que ser alertado, tem que chamar atenção. Às vezes a gente se põe nessa assim, não vou fazer nada. Então tá, depois não reclama das coisas que acontecem. Porque as coisas vão acontecer e daí depois tu vai ficar com a consciência pesada assim, por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não intervi? Por que eu não, né? Mas mais de 2000 anos depois das lições de Jesus, nós ainda temos dificuldade de seguir esse nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo. E diante dessa dificuldade, nós precisamos sempre estar consultando a nossa consciência
porque é nela que está impressa as leis de Deus. E consultar a consciência significa parar para pensar. Será que nós não estamos falando dos outros demais? Estamos pensando sempre de forma negativa? Não estamos agindo, às vezes, boicotando alguma coisa, já julgando que está errado? Então, a isso que se refere Jesus. A essa nossa vivência diária, não é algo assim, né, fabuloso, é o nosso dia a dia, a nossa convivência com a família, no trabalho. Será que nós não estamos julgando além da nossa condição moral? Esse capítulo tem muita coisa para falar, né, para estudar. Fica aí a recomendação, né, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala de perdão e fala de não julgamento. Sandra, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Pela tua participação, estudou, trouxe sempre uma coisinha nova pra gente. E vamos ficar nessa paz, né? Levando aos nossos amigos e divulgue o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal ali, o canal do Lenho Verde, né? Josiane Valber, entre parênteses, Lenho Verde. Então, clica lá e divulgue para os seus amigos. Um abração.